Então fala galera, como eu tinha prometido, 4 casos de como aparece as questões de termoquímica para gente. Olha só, o primeiro caso já está aí. Quando os valores estão no gráfico. Gente, quando os valores estão no gráfico é muito tranquilo. Por quê? Porque quando os valores estão no gráfico, a questão ela já te deu todos os reagentes somados, todos os produtos somados. Esse é o jeito mais fácil da gente resolver o primeiro tipo de questão de termoquímica. Então, vamos analisar aqui. Dado o gráfico. Então, aqui nós temos o gráfico, aqui está falando da entalpia. Lado de cá do gráfico, né, nós vamos ter sempre os valores da energia. Lembrando que num gráfico a energia ela aumenta assim, não é isso? Então aqui ela vai, que ela cresce, ok? A energia ela cresce. Beleza. Então a gente vai ler a questão do seguinte, ele fala assim, ó, para uma reação genérica do tipo A como reagente e B como produto, aí ele pergunta, reagente, produto. Ele pergunta, qual será o valor da variação de entalpia? Gente, primeira coisa que a gente poderia fazer, essa questão aqui ela é muito fácil, esse primeiro tipo é muito fácil. Primeira coisa que eu poderia fazer, eu vou olhar aqui e nós estamos vendo que o reagente é o A, então o reagente está no início. O reagente tem muita energia, ele vai liberar, esse é um processo aqui ó, que libera energia. Então ele vai liberar energia para que a reação aconteça. Então, sabendo que ele vai liberar energia, nós já sabemos que isso aqui é um tipo de reação exotérmica. E a gente viu na aula passada que toda reação exotérmica, o ΔH é negativo ou o ΔH é menor que zero. Isso aqui iria ajudar a gente a olhar as alternativas e perceber que se eu tivesse alguma alternativa positiva, eu já ia riscar. Mas como a questão ela aqui, para dificultar, ela deu todas as alternativas negativas, então a gente tem que partir para o cálculo mesmo. Então, nesse primeiro caso, pessoal, o ΔH, ele vai ser o produto menos o reagente. ΔH, produto menos o reagente. Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó, ΔH, eu coloquei até aqui em cima, ó. Mas o ΔH é a variação de energia é o delta dos produtos menos o delta do... Melhor, o delta não. É a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Então, o ΔH, ele vai ser... Quem é a energia do produto? Aí eu vou lá para o meu gráfico e percebo que o produto é o B. Então, a energia dos produtos, 100. Como eu sei que é uma reação exotérmica, eu já sei que ela vai dar negativa, né? Menos. Quem é o ΔH dos reagentes? Tá aqui, ó, 200. Vê como essa questão é fácil. ΔH 100 menos 200. Lembrando que sinais diferentes. Nesse caso, eu repito o sinal do maior e faço a subtração. Então, neste caso, 100. Se você ver lá no gráfico, ó, o H está em quilocalorias. Então, cacau. Perfeito, foi resposta da nossa primeira questão. Ah, professor, mas é muito fácil, não tem outra coisa não que vai... Não, é isso. Primeiro caso é isso. Então, se cair uma questão do primeiro caso, tu vai ter que lembrar o seguinte, eu não posso perder esse tipo de questão. Tá bom, pessoal? Agora vamos para o segundo caso, aí a gente vai começar a trabalhar mais um pouquinho, porque veja, enquanto no primeiro caso eu já tenho os valores completos dos produtos e dos reagentes, aqui eu vou ter os valores na tabela, só que os valores na tabela de forma individual. Eu vou ter o valor de cada elemento de forma individual. Então analisa, observa, antes da gente ler a questão, analisa que eu tenho aqui, ó, na minha reação, eu tenho o hidróxido de cálcio, e aqui eu também tenho hidróxido de cálcio. Aqui, o hidróxido de cálcio aqui é a base. Eu tenho aqui o gás carbônico, é o CO2. Aqui eu tenho o gás carbônico e seu respectivo, né? Seu respectivo ΔH, seu, né? Sua entalpia. Então, nesse caso, pessoal, que eu tenho uma reação e eu tenho os valores individuais na tabela, eu preciso determinar o ΔH de cada elemento. Porque, veja, todo mundo que está no reagente vai ter o seu ΔH somado. Todo mundo que está no produto vai ter o seu ΔH somado. Então eu preciso fazer isso. Então vamos ler a questão.
Fala assim, ó, os romanos utilizavam o CaO, que é o óxido de cálcio, como argamassa nas construções rochosas. O CaO era misturado com água, produzindo dióxido de cálcio que reagia lentamente com gás carbônico atmosférico, dando calcário. Tá aqui. Então ele te deu aí a reação e ele pergunta: a partir dos dados da tabela anterior, a variação de entalpia é para o primeiro caso e o segundo caso, nós vamos usar a mesma fórmula. ΔH é a energia dos produtos, tá? Dos produtos, menos a energia dos reagentes. Tem outra forma de fazer? Tem, mas a gente vai aprender mais para frente. Só que, gente, veja, as energias elas foram dadas de formas individuais. Então eu preciso pegar todo mundo que está individual e somar com o que eu tenho que somar e depois subtrair o que eu preciso subtrair. Por exemplo, vamos botar aqui, ΔH. ΔH. Quem é que faz parte dos produtos? Eu vou colocar um colchetezinho aqui, ó, porque eu vou escrever os elementos. Você não precisa fazer isso, né? Se você já pegou o macete, você já pode fazer direto colocando os valores. Antes de escrever os produtos, vamos só analisar se a minha reação está balanceada, porque o balanceamento ele influencia nessa questão. Então vamos ver aqui. Eu tenho um cálcio antes da seta, um cálcio depois da seta, eu tenho 2OH, eu tenho aqui 2 hidrogênios, um oxigênio, 3 oxigênio mais um 4, aqui eu tenho 2. Tá tudo balanceado. Então, a minha reação vai ser de 1 para 1 para 1 para 1. Por que balancear é importante? Porque a quantidade de moléculas influencia no meu ΔH. Como assim? Exemplo. Se liga. Eu tenho nos meus produtos, que os produtos estão aqui, eu tenho uma molécula de calcário. Então, uma molécula de CaCO3. Certo? Só que ainda no produto, eu tenho uma molécula de água. Ó, pessoal, se fosse 2 ou 3 ou 4, é só substituir esse valor do 1 por 2, por 3, por 4, pelo valor que aparecer aqui no balanceamento da equação. Isso aqui que eu acabei de fazer é o que eu tenho no produto. Top. Repete o menos da fórmula. Agora, bora colocar o que eu tenho no reagente. No reagente, eu tenho uma molécula de hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, mais eu tenho uma molécula de gás carbônico, que é o CO2. Tu concorda comigo que eu coloquei aqui todos os elementos que eu já tenho? Concorda? 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 Perfeito. Então, se você concorda comigo, você também está certo. Eu também estou certo. Então, vamos seguindo. O ΔH, então, ele vai ser... O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou substituir os valores. Eu não coloquei aqui os elementos. É por isso que eu falei, quando tu pegar o macete, tu não precisa fazer isso novamente. É só tu colocar os valores direto, até para tu não perder tempo. Então, ó, eu tenho uma molécula de calcário. Só que quanto é que vale o calcário? Tá aqui, ó. Menos 1206,9. Fechei colchetes. Mais uma molécula de água. Quanto é que vale a água? Menos 241,8. Cuidado com esse menos, é menos que só a gota. Menos da fórmula, repete. Abre o colchete de novo. Eu tenho uma molécula de hidróxido de cálcio. Quanto é que vale o hidróxido de cálcio? Menos 986,1. Pessoal, é trabalhosa? É trabalhosa. Porém, ela não é complicada. Uma molécula de... Deixa eu colocar aqui, esqueci de botar um. Uma molécula de gás carbônico. O gás carbônico vale aqui, ó, 393,5 negativos. Beleza? Fechei o colchete. Agora, vamos finalizar nossa questão. Gente, a interpretação química acabou aqui. Agora é matemática. Então, vamos lá. ΔH. Eu vou repetir tudo de novo para a gente deixar bem direitinho. Só que eu vou fazer assim agora. ΔH vai ser menos 1206,9. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Mais com menos. Nesse caso, que eu tenho um parêntese entre eles, é uma multiplicação. Então, não é aquilo de repete sinal do mais. Não. Mais com menos na multiplicação é menos. Menos 241,8. Fechei.
repete o menos da fórmula. Aí vamos aqui. 1 vezes, aí vou abrir parênteses. 1 vezes menos 986,1 é menos 986,1. Mais uma vez, ó, mais com menos, menos 393,5. Pessoal, isso aqui não é difícil, é trabalhoso, certo? Então, o ΔH vai ser, vamos colocar entre parênteses ainda por conta do jogo de sinal que a gente vai ter que fazer já já. Usando aqui meu recurso didático para acelerar o cálculo, 206,9 menos 200, quer dizer, menos não, mais, né? 1.206,9 mais 241,8. Aí você vai me perguntar, mas professor, não é menos porque o senhor fez mais, porque agora muda. Porque agora é uma soma e uma subtração. Então, menos com menos, repete o sinal e soma. Isso aqui vai dar 1.448,7. Ó, matemática básica tem que estar em dia aqui, tá, pessoal? Aqui em cima, onde está com essa setinha que eu puxei, aqui não era soma, aqui era multiplicação de sinais. Aqui embaixo, que eu acabei de fazer, ó, aqui embaixo é soma ou subtração dos elementos. Então, é outra regra. Agora, do lado de cá, repetiu o sinal. Agora, do lado de cá, vai ficar menos 986,1. Então, 986,1 menos, então, eu vou colocar o sinal de mais para acelerar, 393,5. Então, aqui vai dar, ó, repete o sinal e soma 1.379,6. Olha a última operação que eu vou fazer para a gente terminar. Agora eu vou tirar os parênteses. Vou repetir aqui, 1.148, desculpa, 1.448,7. Aí, ó, menos com menos, mais uma vez é uma multiplicação, agora vira mais aqui, 1.379,6. Então, esse valor aí para a gente vai dar 1.448,7, vai dar exatamente exato, repete o sinal do maior e subtrai 69,1. Então, gente, veja só, o segundo caso não é que ele é difícil, ele não é difícil. Ele é trabalhoso de se fazer, porque você faz um cálculo, faz outro cálculo, faz outro cálculo, e aí você percebe que do primeiro para o segundo caso, qual foi a diferença? No primeiro caso eu tinha o valor já de todo mundo somado, eu só tinha produto e reagente, só fiz subtrair. No segundo caso é meio que ele está aumentando, ele está me dando os valores individuais. E no terceiro caso ele vai aumentar ainda mais, porque no terceiro caso eu vou ter energia de ligação. Então eu preciso determinar a energia de cada elemento para depois somar reagente e somar produto, para depois finalizar o meu contexto. Observa logo aqui nessa tabela que aqui tem, ó, ligação. Diferente da anterior, que aqui tem substância e ΔH, mas lá você tem ligação. E para esse tipo de questão nós temos dois detalhes. O primeiro detalhe, o reagente ele sempre fica positivo. Reagente sempre positivo, independente do sinal que você achar. E o produto ele sempre vai ficar negativo. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe que a gente precisa se ligar para fazer esse tipo de questão é o seguinte, gente, que como é de energia de ligação, então nós precisamos montar o composto. E aí, para montar o composto, professor, não sei montar, eu não lembro. Vai lá na aula de ligações e estuda a estrutura de Lewis. Tem lá em ligações químicas a estrutura de Lewis. Mas só um detalhe, pessoal, para a gente conseguir montar, memoriza isso aqui, ó, RONC. O que é RONC? Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono. Nessa ordem, o hidrogênio faz uma, o oxigênio duas, o nitrogênio três e o carbono faz 4 ligações para poder se estabilizar, tá bom? Então, com isso aqui, pelo menos a gente consegue entender que eu preciso montar o composto dessa maneira, tá, pessoal? Então, para fazer questão de energia de ligação, eu preciso montar o composto. Não é o objetivo dessa aula montar o composto, não é assim, aprender a ensinar como montar o composto, aí você vai assistir às aulas anteriores, mas agora eu vou montar para vocês porque a gente precisa. Então, ó, como é que eu poderia montar o C3H8? Então a gente monta assim, ó. 1, 2, 3 carbonos no centro e os Hs ao redor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ok. Oxigênio. Como é que eu coloco o O2? Ó, o oxigênio faz duas ligações. Então, se eu só tenho dois oxigênios, cada um deles faz duas ligações. Uma ligação dupla. Agora, o nosso produto. Então, aqui eu tenho CO2. Como é o CO2? O CO2 é assim, ó. É oxigênio, carbono, ligação dupla, dupla. Deixa eu tirar a setinha aqui. Dupla oxigênio. Aqui é o CO2. Ok? E por fim, esse composto todos nós conhecemos, a água, H2O. Só que, gente, não podemos esquecer de uma coisa. Cada elemento desse aqui, ele está balanceado com uma certa quantidade de moléculas. E aí você percebe que o propano aqui ele está com 1, o oxigênio aqui ele está com 5, o CO2 aqui ele está com 3 e a água está com 4. Então esses valores precisam ser colocados na hora que a gente for realizar nosso cálculo, tá? Vamos começar agora, pessoal. Como é que eu vou fazer? Eu vou procurar em cada composto a quantidade de ligação que cada elemento vai ter. Por exemplo, esse primeiro elemento aqui, que é o propano. Onde é que... Cadê Achei ali, eu tava procurando ele. Ó, o propano aqui, ó. Ele vai ter uma... Paciência, gente, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligações do tipo CH. Gente, a gente vai ter que fazer isso aqui no composto inteiro, ó. Esse slide aqui vai ficar parecendo um carnaval, porque a gente vai colocar aqui várias cores para a gente não se confundir. Vamos pegar um amarelo aqui, ó. Porque ainda nesse composto, eu tenho aqui dentro, ó, uma ligação do tipo CC, duas ligações do tipo CC. Então, tenho duas ligações do tipo C simples C. Então, só no propano eu tenho isso aqui tudinho. Correto? Deixa eu mudar aqui, porque o vermelho fica melhor para eu ver aqui, ó. Vamos lá. Agora eu tenho mais... Aqui eu tenho apenas uma ligação do tipo O. Só que, se tu perceber, eu tenho 5 moléculas de OO. Então, esse 5, ele interfere sim na minha entalpia, porque se eu tenho mais oxigênios, eu vou emitir mais energia. Então, eu tenho que colocar o 5 aqui na frente. Porque eu não coloquei o 1 do propano? Eu posso colocar mais um multiplicado pelo valor, é o próprio valor. Tá? Mas vamos lá. Segue. Eu tenho aqui, ó, no CO2, eu vou colocar em cima. No CO2 eu tenho uma ligação do tipo CO, C dupla O, outra ligação do tipo C dupla O. Então eu tenho duas ligações do tipo C dupla O. Só que, gente, presta atenção. Eu tenho três. Eu tenho 3 de CO2, tá? Então eu tenho 3 vezes 2 vezes a quantidade de ligações que está aqui dentro. É isso mesmo? É isso mesmo. E eu tenho aqui para terminar os nossos produtos, ó. Eu tenho HO aqui, OH e HO aqui. Então aqui nesse composto eu tenho duas, ó. Eu tenho uma ligação. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho uma ligação do tipo HO aqui, uma ligação do tipo HO do lado de cá. Então eu tenho nesse composto eu tenho duas ligações do tipo HO ou OH, tanto faz. Ok, pessoal? Só que quantas moléculas de água eu tenho? Eu tenho 4. É isso que faz a nossa questão de energia de ligação não ser difícil, mas ela ser extensa. Agora vamos substituir os valores. Eu tenho 8 ligações, né? 1 vezes 8 dá 8, do tipo CH. CH para mim aqui vai ser 413. Mas eu tenho duas ligações do tipo CC. Aqui, ó, que é 348. Agora é só matemática. Mas eu tenho 5 ligações do tipo O dupla O. O dupla O, 498, tá aqui. Pessoal, com isso aqui eu fechei os reagentes. Agora vamos para os produtos. Eu tenho 3 vezes duas ligações do tipo C dupla O, que vale 744. Mas eu tenho 4 ligações, eu tenho 4 vezes
deixa eu botar o colchete, duas ligações do tipo HO ou OH, que vale 462. Ok? Agora vamos para a parte de matemática. Parte de matemática agora é só multiplicar e somar. Eu vou usar aqui meu recurso didático, né? Só para a gente acelerar aqui o nosso cálculo, senão a gente não termina essa conta hoje. Deixa eu pegar aqui meu recurso didático, meu cérebro. Então eu vou ter ali, ó, 8 vezes 413. Eu vou ter aqui, ó, 3.304. Mais 2 vezes... deixa eu colocar aqui. Mais 2 vezes 348, que vai dar 696. 696. Mais 5 vezes 498. Tá vendo como ali o balanceamento da equação influencia? Então, influencia demais. Então, aqui eu vou ter 2.490. Isso tudo aqui, pessoal, nos reagentes. Agora vamos para os produtos. Aí eu já posso fazer direto aqui, ó. 3 vezes 2, que dá 6, vezes 744. Então, aqui eu vou ter 4.464, mais 4 vezes 2, que dá 8, vezes 462, que vai dar aqui, ó, 3.696. Então, pegando aí os valores do reagente e somando os reagentes, nós vamos ter 6.490. 6.490. E pegando aqui o valor dos produtos, nós vamos ter 8.160. Deixa eu colocar aqui. 8.160. Então, pessoal, olha o que eu falei lá no começo. Independente do sinal que você encontrou, o produto, o reagente, ele sempre vai ser positivo, porque ele precisa absorver energia, e o produto sempre negativo. Então, o ΔH, ele fica 6.490 positivos, menos 8.160. O ΔH aqui para a gente vai ser 8.160 menos 6.490, 1.670. Cuidado, negativo, porque o 8.160 é maior. Resposta da nossa questão, então, letra A. Letra A. Gente, perguntas, dúvidas, entendesse a questão e detalhe, né? Eu já peguei uma questão até extensa, já de propósito, para a gente poder, né, ter um pouco mais de tempo, fazendo com um pouco mais de tempo, para a gente poder entender melhor. Vamos para o quarto e último caso, para a gente finalizar a nossa aula aqui de termoquímica. Se liga comigo, pessoal, vamos lá. Eu estou aqui um pouco, deixa eu ver aqui, eu estou na frente das alternativas, deixa eu me colocar lá para o outro lado. Olha lá, 1, 2, 3 e... Tadã! É nóis. Ó, último caso, lei de Hess. Veja só, eu gosto de falar na lei de Hess o seguinte, eu vou começar falando da forma que eu gosto de ensinar, para você entendendo e a gente vai entender melhor nas questões. Observa que a lei de Hess, ele sempre vai te dar reações, que eu chamo de reações parciais, certo? E qual é o objetivo dessas reações parciais? É transformar essas reações parciais nessa reação aqui, ó. Sempre vai ter uma reação isolada, que nós chamamos essa reação isolada de reação global. Correto? Então, o objetivo é pegar essas três e transformar na reação global. De que forma? Prestem atenção. Se eu comparar duas reações e eu tiver, por exemplo, elementos iguais do mesmo lado. O que é o mesmo lado? A gente só tem produto e reagente. Se eu tiver elementos iguais, se eu botar assim, elementos iguais do mesmo lado, a gente soma esses elementos. Tipo, eu tenho água e água no produto. Uma água mais uma água, duas águas. Ué. Se eu tiver elementos iguais de lados opostos, ou seja,
Eu tenho uma água no produto e uma água no reagente. A gente subtrai, a gente corta esses elementos, eles somem, subtrai, ok? Para fazer a lei de Hess, eu preciso usar qualquer artifício, multiplicar, inverter, dividir, elevar ao quadrado, para que a minha reação a minha reação parcial fique igual à global, certo? Vamos lá, vamos começar, vamos na paciência aqui. Veja, a gente vai começar com a seguinte pergunta: o que eu tenho na reação 1 que eu tenho na reação global? Essa é a primeira pergunta. Então, se você observar na reação 1, eu tenho 2 carbonos, eu não tenho na reação global. H2, não tenho na reação global. C2H2, eu tenho na reação global? Tenho sim. Só que se tu perceber na reação global, o C2H2, ele está no reagente. E o C2H2 na reação 1 está no produto. Ora, estão em lados opostos. Não pode. Como é que eu faço para esse C2H2 ficar do mesmo lado que está na reação global? Aí eu inverto a minha reação. Só que também tem outro detalhe. O C2H2 aqui está para quantos mols? Está para 1. Na reação global está para 1. Então eu também não preciso mexer em nada. A única coisa que eu vou fazer nessa reação 1 é inverter ela. O C2H2 era produto, agora ele vai ser reagente. Ó. C2H2 dando... Estou repetindo a reação. 2C mais H2. Só que eu estou repetindo essa reação invertendo. Eu vou escrever aqui do lado. Ó. Invertendo ela. A gente vai inverter. Se eu inverter a reação, eu inverto o sinal do ΔH. Se eu multiplicar a reação, eu multiplico o ΔH. Nesse caso que eu inverti, o ΔH era mais 54,2, ele vira menos 54,2. Beleza? Vamos para a segunda reação parcial. O que é que eu tenho na minha reação parcial que eu tenho na minha reação global? Bora ver. H2 não. O2 eu tenho, mas eu não vou... O2 eu tenho, O2 aqui está no reagente, O2 aqui está no reagente. H2O está no produto, H2O está no produto. Então, nessa reação, teoricamente, eu não vou fazer nada. Eu só vou repetir essa reação. Tá? Então, eu vou colocar aqui H2 mais... Ó, pessoal, aqui veio na questão do vestibular 0,5 O2. Não pode vir assim, tá? Então, tem que vir 1/2 de O2, que é a mesma coisa, né? Mas representado da forma correta, dando H2O. Como eu não fiz nada nessa reação, eu não fiz nada, eu vou repetir o ΔH da forma que ele está, menos 68,3. E por fim, eu vou analisar aqui a minha reação 3. Se tu observar nessa terceira reação, vamos ver aqui, carbono eu não tenho na reação global, oxigênio eu tenho, mas eu também tenho nessa de cima, então não vou mexer não. Tá no reagente, tá no reagente. Ó, gás carbônico só aparece aqui, ó. O gás carbônico aqui está para 1 mol. E o gás carbônico na minha reação global está para 2 mols. Então, o que é que eu vou ter que fazer nessa terceira reação? Nessa terceira reação, eu não vou inverter, mas eu vou multiplicar ela por 2 para que a quantidade de mol de CO2 possa bater com o que está lá em cima. Então, na reação 3... eu vou multiplicar todo mundo por 2, ó. 2. Tá mais para cá porque ficou esse 2 carbonos mais 2 vezes O2 vai dar 2O2, dando 2 vezes CO2 vai dar 2CO2. E como eu multipliquei todo mundo por 2, eu também tenho que multiplicar o meu ΔH por 2. Então vai ficar 2 vezes 94,1, que vai dar ali, ó, menos 188,2. Ok, pessoal? Só que eu não vou fazer ainda o meu cálculo, não vou finalizar o meu cálculo. Primeiro eu vou ver se de fato o que eu fiz nessas 3 reações vai fazer com que ela bata com a reação global. Veja. Olha o que eu falei, elementos iguais do mesmo lado, soma elementos iguais do mesmo lado, subtrai. Então, vamos começar aqui, ó.
Veja, vou mudar de cor aqui para ver se a gente consegue. Ó, o C2H2, eu não tenho encanto nenhum. Então, se eu não tenho encanto nenhum, eu nem vou subtrair, nem vou somar. Eu vou só repetir ele aqui, ó. C2H2. Correto? Ok. Observa, o H2 da reação 2 está no reagente, 1 mol. O H2 da reação 1 está no produto. Ó, elementos iguais de lados opostos. Subtrai. 1 menos 1, 0. Então, ele some. Beleza? Ok. A mesma coisa aqui, ó. 2 carbonos no reagente. 2 carbonos no produto. 2 menos 2, 0. Subtrai. Ok. Quem é aqui, ó? O2 e O2. Os dois estão do mesmo lado. Elementos iguais do mesmo lado. Os dois estão no reagente. Eu não subtraio. Eu faço o quê? Eu somo. Quanto é 2 mais meio? Dá 2,5. Como é que eu represento 2,5? Ó, eu só vou representar dessa forma que está... Não, vou representar não, porque tá feio, tá errado. 2,5 é 5 sobre 2, O2. Só para a gente lembrar, esse 5 sobre 2 é a mesma coisa que 2,5, né? Só porque na reação aqui, ó, tá 2,5. Não pode, né, gente? Mas para finalizar, eu não tenho mais ninguém para subtrair nem com a água, nem com o CO2. Então, eu vou repetir a água mais o CO2. A ordem que eu estou colocando aqui, se não tiver igual, não tem problema, tá, gente? Mas a gente vai ver que a minha reação global que eu fiz aqui bateu exatamente com a reação global que está aqui. Logo, os ΔH que eu fiz aqui, ó, são os ΔH corretos. Na lei de Hess, pessoal, para a gente finalizar aqui nossa aula, deixa eu achar aqui, ó, achei. Na lei de Hess, o ΔH final é a soma do ΔH1 da reação 1 mais o ΔH da reação 2 mais o ΔH da reação N, de quantas reações eu tiver. Como aqui eu tenho 3 ΔHs, então eu vou fazer o seguinte, menos 54,2 menos, né? Como é soma, mas aqui é tudo negativo, então só vou repetir, né? 68,3 menos 188,2. Lembrando que a subtração de valores com sinais iguais, a gente repete o sinal e soma. Então, eu vou somar ali 188 mais 68,3 mais 54,2, dando um resultado ali de 310,7 negativos. Pessoal, sinal é muito importante nesse tipo de questão. Então, com isso, nós finalizamos os 4 casos de ΔH que podem aparecer para você nas questões. Você não vai mais perder, você não vai mais errar. Beleza, pessoal? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fui!